Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, que para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos e amigas, começando o programa Vestuário em Foco. Tudo bem, Luzia? Estamos aí mais uma... Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas, telespectadores. Programa Vestuário em Foco com vocês, como sempre, trazendo informações. Hoje nós vamos estar falando bastante sobre assédio moral e estaremos falando também sobre o fim do Ministério do Trabalho e as consequências para os trabalhadores. Então, acompanhem, fiquem conosco que o programa é do seu interesse. É verdade, Luzia, a gente tem chegando ao final do ano, o cansaço já bate, mas estamos aí firme aí e a gente vai continuar trazendo muitas informações para você. A primeira informação é que o sindicato, como todas as empresas também, a gente faz um recesso. O recesso nosso vai ser do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Então, se você tem alguma coisa para resolver no sindicato, é até a próxima sexta-feira, dia 21, né? Próxima sexta-feira, dia 21, nós estaremos funcionando. A partir daí, o sindicato só vai reabrir no dia 7 de janeiro. Então, fica ligado. Se você quer ver alguma coisa da colônia, alguma coisa de acampamento, né? Que tem gente que gosta de acampar no Ano Novo, lá na colônia, procura até sexta-feira. Caso contrário, você vai ver a gente só em janeiro, que a gente merece também um período de descanso. Não é verdade? Não, é verdade. E mais uma coisa, não precisa nem tentar ligar para a gente, porque a gente vai sair de férias mesmo. A gente vai desligar o telefone, jogar na gaveta e vamos para casa descansar nesse período para recomeçar 2019 com bastante luta, porque o que nos espera com certeza é isso, muito trabalho. É verdade. Com o novo governo, e a gente sabe que esse novo governo que tem aí, do senhor Bolsonaro, é um governo que tem prioridades em defender os interesses dos patrões e defender os interesses do capital. Ele, obviamente, tenta desmontar a estrutura de segurança do trabalhador. E uma dessa atitude de Bolsonaro, primeiro, foi justamente, ele falou que ia diminuir tanto o número de ministérios, que ele está com 20, se eu não me engano, 21 ministérios. Para você ter ideia, Luzia, o Dilma tinha 22 ministérios. E ele falou que ia diminuir o ministério, cortar isso aqui, então está com 21. Então... o único que ele cortou, na realidade, foi o Ministério do Trabalho, né? Todos os demais permanecem na íntegra, sem alteração nenhuma. Só o Ministério do Trabalho, que é aquele que fiscaliza as empresas, é aquele que fiscaliza e combate o trabalho escravo. Esse é o que... protegia, né, os trabalhadores, foi para o saco. E ele ainda diz, muita gente falou na eleição, e a gente batia nessa tecla, Luzia, a gente aqui batia nessa tecla, de que o governo novo ele veio para retirar direitos. Teve a reforma trabalhista através do Temer, que o Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores, né, diversos direitos. E agora, ele não satisfeito com isso, ele falou que tem que aprofundar a reforma trabalhista e ainda quer mexer na Constituição no artigo 7º, né? Ele quer rever o artigo 7º, né? Em várias das entrevistas dele ele tem falado isso, quer rever o artigo 7º da Constituição Federal, que é justamente aquele artigo que assegura como condições sociais o direito às férias, ao 13º, ao seguro-desemprego, à carteira assinada. Então ele quer rever este artigo especificamente, que é aquele que traz a garantia aos direitos dos trabalhadores. Então vocês prestem bastante atenção quando eu digo que 2019 vai ter muito trabalho para a gente, do sindicato, por causa disso. Ele extinguindo o Ministério do Trabalho. Então já precariza mais ainda a relação dos trabalhadores com as empresas. E as empresas que são maus pagadores se sentem mais à vontade para continuar ludibriando os trabalhadores. Já havia uma precarização com a reforma trabalhista, que já trouxe uma facilidade para as empresas, já deteriorando ainda mais a relação com os trabalhadores. E agora ele quer mexer na Constituição Federal, que é mais um golpe na retirada dos direitos dos trabalhadores. Esse é o artigo que garante a todos nós, trabalhadores brasileiros, o direito ao 13º, a férias, a carteira assinada, ao seguro-desemprego. Então a gente não sabe exatamente
como ele quer mexer, mas ele já falou que quer rever esse artigo, que tem que deixar mais informal a relação de trabalho, que hoje é proibido. Ele quer deixar mais informal, e essa informalidade significa você não ter direito nenhum. Então a gente tem muita luta realmente pela frente. É verdade. Segundo o IBGE, já são 37 milhões de trabalhadores na informalidade, no serviço precarizado. Então, um governo que quer precarizar ainda mais, a gente chama a atenção de você aí, trabalhador. Fique ligado, você que tem sua carteira assinada, tem seus direitos. Se nós não formos lutar junto com os sindicatos, com movimentos sociais, com os partidos que defendem os trabalhadores, com certeza nós vamos perder esse direito. Mas é para o próximo ano, esse ano a gente está chegando ao final, mas a gente vai assistir aí um vídeo que fala sobre o fim do Ministério do Trabalho, o quanto que isso é perigoso para os trabalhadores, o quanto é ruim para os trabalhadores. A gente vai assistir o vídeo e volta já já. O ministro que coordena a transição para o novo governo, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o Ministério do Trabalho deixará de existir no governo de Bolsonaro. De acordo com Onyx Lorenzoni, a atual estrutura da pasta será dividida entre os ministérios da Justiça, da Cidadania e da Economia. E para falar sobre o fim do Ministério do Trabalho, eu converso com o secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigado. Bom, João, diante a esta fala, né, do ministro, quais serão as consequências aí desses impactos do fim do Ministério do Trabalho, no modo geral? Não, primeiro demonstra que esse governo está meio que sem comando, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O próprio presidente eleito falou que não, né? Que seria não, o Ministério disso como Ministro da Indústria e Comércio. O Ministério da Indústria e Comércio, né? Seria o Ministério de alguma coisa e Trabalho. Agora não vai ser nada disso. Está dividido em 3 ministérios, o que causa uma preocupação tremenda, porque o Ministério do Trabalho ele tem um papel muito importante, né? Inclusive na fiscalização do trabalho escravo, não só isso, como também a questão da Fundacentro, como é que vai ficar, que é uma grande fundação que trabalha as questões relacionadas às doenças do trabalho, né? A melhoria nas condições de trabalho, e entre outras coisas. Aí uma parte fica com o Ministério da Justiça, que não tem nada a ver, e a outra parte fica com o Ministério da Cidadania, que ninguém sabe que ministério é esse, e ainda mais uma outra parte com o Ministério da Economia, que é justamente assim, o Ministério do Trabalho sempre faz um contraponto com o Ministério da Economia, porque é um ministério que tem uma visão mais empresarial e o Ministério do Trabalho tem uma visão mais dos trabalhadores, que fazer o contraponto. Foi através desse ministério que nós conseguimos criar a lei do salário mínimo, que recuperou em boa parte, aí, né, nós tivemos mais de 70% de aumento real acima da inflação, né, foi uma política inclusive do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no governo Lula, e com apoio das centrais sindicais, e isso vai desaparecer. E Caires, nessa questão aí com essa medida do governo de Bolsonaro, você acredita que isso vai impactar ainda mais na fiscalização das empresas para não cumprirem a legislação? Porque isso já ocorre de uma certa forma, mas você acha que isso tende a piorar, a crescer mais? Claro que sim, né? Porque o Ministério do Trabalho, como já era estruturado, com foco nisso, ele já tinha dificuldade, não tinha fiscais suficientes. Então você tinha uma pasta, né? Porque fica esse discurso de querer acabar com um monte de ministérios, que no fundo não resolve nada. Ele mesmo prometeu ficar 15 dos 29 que existem, já são 22 e olhe lá se não vão criar mais. Até porque é uma bobagem, porque tira o ministério, mas continua as suas, como ele está mostrando, continua os seus trabalhos que têm que ser feitos por outras pessoas, né? E os funcionários continuam lá, não tem grande redução. Assim, você vê que empresas do setor privado, por exemplo, às vezes criam uma diretoria específica para focar, né? Eu já vi uma empresa que criou uma diretoria de Six Sigma, que era 6 Sigma, para fazer um trabalho estatístico, e assim vai. Então o governo tem um ministério que foca no trabalho, nas relações de trabalho, combate ao trabalho escravo, e às vezes as pessoas pensam, trabalho escravo, parece que está a milhões de quilômetros daqui. Aqui a gente vai aqui no Bom Retiro, né? A gente viu o caso do boliviano bem próximo da gente aqui, tem esses problemas. E mesmo assim, o ministério estruturado já não conseguia, imagine agora. É aquela coisa, né? Vai ser um cachorro com muito dono, que vai morrer de fome. E as perspectivas, João, para o próximo ano? Porque a gente vê que muitos direitos dos trabalhadores foram retirados. Agora, com essa divisão, isso tende a piorar ainda mais. A gente pode, como trabalhador, dizer que os próximos meses, enfim, serão bem difíceis, árduos? Do ponto de vista dos direitos, sim, vai ser bem difícil. A gente vê a atuação deles. Além do mais, eles caminham por uma proposta de, inclusive, acabar com a justiça do trabalho, que é aquele que faz, né, o contraponto com os empresários. E mesmo assim, eles não estão se prontificando a nada. Na verdade, é um governo que não tem a agenda da classe trabalhadora na pauta deles. A agenda dele é totalmente empresarial e totalmente pró-Estados Unidos, não pró-Brasil. É aí que está a questão da união,
né? Enfim, e também a procura na questão do sindicato para poder ajudar nesse momento, João. Então, nesse momento, o que a gente recomenda é que os trabalhadores procurem seus sindicatos, sindicalizem, deixem seus sindicatos cada vez mais fortes, porque é importante a participação. E assim, todo país desenvolvido, se vocês olharem no mundo, tem sindicatos fortes. A Alemanha tem sindicatos fortes, a Suécia tem sindicato forte, o próprio Estados Unidos tem sindicatos fortes. Onde não tem sindicato forte? Na maioria dos países da África, que são pobres, miseráveis, porque não ajuda na democracia. Perfeito. João, obrigado, viu, pela sua participação. Nada, até uma próxima. Eu que agradeço. Você assistiu o vídeo aí, ficou bem claro aí o que a Luzia já tinha falado, que a gente tem falado, que o fim do Ministério do Trabalho realmente é muito prejudicial para os trabalhadores. A gente vai ao intervalo e volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos aí do intervalo e a gente espera que você cada dia mais se junte ao seu sindicato, fortaleça seu sindicato, porque só um sindicato de luta, comprometido com os trabalhadores, garantirá seus direitos. Você viu aí que o Ministério do Trabalho, né, ele vai fazer falta pra gente. Luzia, nós vamos assistir um vídeo agora que fala sobre assédio moral. Isso é muito sério na nossa categoria, né? Tem muitas empresas que não respeitam os trabalhadores, cometem assédio moral e às vezes você está sofrendo essa situação e não sabe realmente se é assédio moral ou não. Então nesse vídeo faz essa distinção, te orienta como você proceder em caso de estar ocorrendo essa situação na empresa em que você estiver trabalhando, como você deve agir. E além desse vídeo falando sobre assédio moral, tem outras matérias no decorrer desse vídeo que é de interesse de vocês. Então, prestem bastante atenção, fiquem ligados, porque eu tenho certeza que vai aproveitar cada uma das matérias que vai ser exibida. Em São Paulo, um advogado português foi vítima de assédio moral. Ele trabalhava como diretor jurídico da antiga Gradiente e foi ofendido várias vezes pelo presidente da empresa. De acordo com o processo, em muitas situações o presidente reclamava do serviço, dizendo que era coisa de português ou que só se fazia isso se fosse em Portugal. Além disso, enviava e-mails ofensivos. Em um deles foi mandada uma relação de piadas sobre português que, segundo o trabalhador, tinha um título irônico: Piadinhas portuguesas, quanta maldade, que injustiça. Todos os e-mails foram mandados com cópias para diversos diretores da empresa. O advogado chegou a receber e-mails obscenos da chefia. Ele ainda teve a assinatura falsificada. O caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, entendeu que houve assédio moral. Todos os ministros concordaram com o voto do relator e condenaram a empresa ao pagamento de mais de R$235 mil de indenização. Ele, sendo um advogado português, costumeiramente era alvo de chacotas em razão de piadas sobre a nacionalidade dele, portuguesa, piadas essas de cunho ofensivo, que eram mandadas por via e-mail e que tinham inclusive conotação sexual. Por isso, nós demos uma indenização de 100 salários mínimos convertida em reais. O processo teve grande repercussão, tanto nacional como internacional. Em Portugal, o Jornal I publicou matéria sobre a condenação no TST. O portal, que mostrou o pagamento convertido em euros, enfatizou que o caso foi caracterizado como assédio moral. É a primeira vez que eu tenho conhecimento na história da justiça brasileira. O que deve ficar muito claro é que essa piada excedeu o limite de razoabilidade. Não foi uma
piada só, foram sistemáticas, são várias piadas que o ofendiam na sua integridade como ser humano, né, que o humilhavam e o constrangiam perante os outros profissionais que atuavam na empresa. Na ação julgada, o advogado português anexou ao processo e-mails para comprovar o assédio moral. E isso é muito importante para quem decide entrar na justiça. Há casos em que a vítima pode usar gravações para comprovar o abuso e também apresentar testemunhas. A prova documental, que é a principal prova, através dos e-mails, esses e-mails foram juntados aos autos, estavam registrados no acórdão do Tribunal Regional, as ofensas estavam registradas, a prova oral, testemunhal, enfim, qualquer meio de prova que a parte possa produzir em favor da sua tese de que houve essa conduta sistemática, não é, de gera o dano moral e que hoje, embora nós não tenhamos uma lei sobre o chamado assédio moral no trabalho, mas nós temos a lei federal que trata do bullying, que na prática os elementos do bullying e do assédio moral são os mesmos, embora doutrinariamente haja uma certa distinção entre assédio moral e bullying. Casos como o do advogado português são mais comuns do que se imagina, mas nem sempre a vítima reconhece o assédio moral. Às vezes aceita o comportamento agressivo por medo de perder o emprego ou por achar que é apenas o jeito do chefe ou do colega. Outras se culpam, achando que são realmente aquilo que falam. Com isso, muitas pessoas acabam se prejudicando, não só profissionalmente, comprometem a própria saúde. Mas como caracterizar um assédio? Qual é o limite entre uma cobrança normal e um tratamento diferenciado que configure o abuso? Essa consultora de RH explica que a primeira coisa a ser notada é se o mau comportamento é repetitivo, ou seja, se a pessoa que comete o assédio, que pode até nem ser o supervisor, age sempre de forma agressiva ou debochada com o profissional assediado. Hoje eu fiz um comentário, morreu, acabou. Agora, outra coisa é todos os dias, né? Por exemplo, o gordinho, né? Porque a gente sabe de situações de bullying em escola, de gordinho. E, então, assim, olha, aí gordinho, ô gordinho, vem cá, faz isso. Então, isso daí é uma situação que com a repetição, e geralmente acontece na frente de outras pessoas. Então, da mesma forma, a comprovação. Então, a frequência é que vai denotar isso. Porque uma coisa é hoje você fazer uma brincadeira de uma forma pontual. E outra coisa é você ficar repetindo, né? A consultora também explica que no caso das chefias, o assédio moral, na maioria das vezes, aparece na forma de fazer cobranças. O que vai mudar aí a forma como ele vai cobrar? Porque uma coisa é você falar para a pessoa, olha, se você não fizer, né, eu vou te demitir, ou se você não fizer no prazo, você não vai tirar sua folga, gritar com ele, dizer que ele não está cumprindo o prazo, fazer. Então isso é diferente. Agora, se você dá um prazo e fala, olha, você tem um prazo para me entregar. Se dentro desse prazo você não me entregar, a gente vai ficar com o trabalho comprometido. Então, a gente tem que tomar uma atitude. É diferente. Gesto obsceno, gritar, xingar, ameaçar, são formas de assédio. Principalmente no ambiente de trabalho, essas formas, às vezes, a gente sabe que acontece, infelizmente. O tipo de assédio mais conhecido é do superior para o subordinado, o chamado assédio moral vertical descendente. Outra forma é o assédio moral organizacional, que ocorre quando a empresa pratica um certo tipo de violência psicológica para ter controle sobre os trabalhadores, com políticas organizacionais e métodos de gestão abusivos, baseados no medo e na ameaça. Há ainda o assédio entre colegas de trabalho, que é identificado como horizontal. Outro tipo, o menos comum, é o vertical ascendente, que ocorre quando um trabalhador assedia moralmente o próprio patrão. Eu diria que um subordinado, para ter um assédio moral com o chefe, ele tem que ter muita informação. Por exemplo, uma situação que eu sei que já ocorreu, ele tem muita informação sigilosa da empresa. Ele está a par de situações estratégicas que, se ele denunciar ou se ele falar para alguém, ele sabe que vai comprometer o chefe, ele sabe que vai comprometer o presidente. Então, ele pode ameaçar, ele pode simplesmente dizer que não vai trabalhar naquele dia, ele pode gritar com o chefe, pode dizer que não vai fazer, enfim, isso tudo
ocorrendo com frequência, com certeza pode-se concluir que é um assédio. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral no trabalho. É comum a vítima de assédio ter autoestima baixa e muitos acabam desenvolvendo depressão. A Justiça do Trabalho entende que é obrigação das empresas coibir qualquer tipo de assédio moral. Por isso, muitos empregadores têm sido condenados a pagar indenização por dano moral. As condenações ocorrem quando ficam comprovadas práticas reiteradas de ofensa à dignidade do trabalhador, o que é muito diferente de um mero desentendimento ou aborrecimento. Um caso de assédio reiterado julgado pelo TST envolveu uma gerente do Bradesco. Um gerente regional costumava chamá-la de Gerente Gabriela, em referência aos versos da música Modinha de Dorival Caymmi para a personagem Gabriela. O superior usava a canção para insinuar que ela era incompetente para cumprir as metas. Para a relatora, desembargadora convocada Vânia Maria da Rocha Bensur, o depoimento de testemunhas comprovar os atos abusivos do superior hierárquico. No tocante ao assédio moral, os depoimentos e testemunhos citados no Venenando Acordam comprovam atos reiterados e abusivos por parte do superior hierárquico da reclamante, sendo que a sua atitude era de contínua perseguição e prática reiterada de situações humilhantes e constrangedoras, caracterizando o assédio moral. A desembargadora convocada destacou que ficou comprovada ofensa à dignidade da trabalhadora. Assim, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso apenas para condenar a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, que arbitra em R$30 mil, considerando que a autora laborou por mais de 20 anos na empresa e na mesma função, bem como a efetiva expressão econômica da reclamada e critérios de proporcionalidade da razoabilidade. Atentas aos prejuízos que podem ser causados por situações de assédio moral, muitas empresas investem em um ambiente de trabalho sadio. O que se faz para proporcionar isso? Fazer uma pesquisa de clima dentro das empresas, né? Aplicar questionários onde as pessoas, são questionários inclusive anônimos, né? Assim, a pessoa não precisa se identificar, onde as pessoas pontuem o que não está legal. Se é a liderança, se é o trabalho, o que deixa ele insatisfeito. Então, geralmente, consultorias de RH ou pessoas de RH já tem essa técnica, né? Já tem a metodologia de fazer uma pesquisa de clima para sempre identificar os gaps que estão acontecendo e dali resolver. Isso é uma prevenção. Uma clínica de saúde paraibana foi condenada a pagar indenização de R$50 mil a uma trabalhadora que sofreu assédio sexual. A ex-empregada disse ter sido ameaçada de demissão pelo chefe caso não concordasse em ter um relacionamento amoroso com ele. As alegações foram confirmadas por mensagens de texto e testemunhas. Cabe recurso da decisão. O grupo de distribuição de energia Energisa deve pagar indenização a um trabalhador que fez empréstimos para uma empresa que prestava serviços à companhia. O coordenador afirmou ter realizado 6 empréstimos para pagar despesas relativas a serviços para a Energisa, sem ter sido reembolsado. Diante do prejuízo, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul condenou solidariamente a instituição a pagar R$15 mil por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco negou o vínculo de emprego entre uma esteticista e o salão onde ela trabalhava. Para os magistrados, a dona do estabelecimento provou a existência do contrato de parceria, em que apenas o espaço físico foi cedido para a trabalhadora. Assim, a primeira turma decidiu que a empregada era autônoma. A trabalhadora ainda pode recorrer da decisão. A Vara do Trabalho de Guajará-Mirim inaugurou uma sala de audiência humanizada. O local é decorado com obras de arte regionais, flores e aromatizantes. O objetivo é tornar o ambiente acolhedor, favorecendo a realização de acordos trabalhistas. O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TRT de Pernambuco vai promover no dia 30 de março a palestra pública Sofrimento Mental no Trabalho, os conceitos de cargas, processos de desgaste. O evento vai marcar a abertura das ações em comemoração ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril. Mais informações no site do TRT, trt6.jus.br.
O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso vai realizar a primeira corrida da Justiça do Trabalho no estado. A iniciativa promove a qualidade de vida e incentiva a prática de atividades físicas. Os interessados em participar devem se inscrever no site www.ticketagora.com.br ou no portal do Tribunal. Gostaria de saber se, como diarista, posso recorrer ao Sindicato das Empregadas Domésticas. Dona Helena, a categoria dos empregados domésticos é diferente da categoria das diaristas. Então, a princípio, o Sindicato das Empregadas Domésticas não representa a diarista. Gostaria de saber se tenho que pagar o vale transporte da minha diarista ou posso incluir no valor das diárias. Não. A diarista não tem direito ao vale transporte autônomo, a princípio. Só que se a dona de casa e a diarista acordarem que além da diária será pago um valor a título de vale transporte, a diarista passa a ter direito, mas isso depende de acordo entre as partes. O diarista é vista como lei autônoma? Sim, a qualificação jurídica mais adequada para a trabalhadora diarista é uma prestadora de serviços autônomos. Posso pagar as diárias realizadas durante o mês de uma vez só? Dona Cleusa, até pouco tempo atrás, a jurisprudência muito discutia a diferença de diarista e empregado doméstico. Então, um dos critérios utilizados pelos juízes para diferenciá-los era justamente a periodicidade do pagamento. Se o pagamento fosse por dia, era um indicativo que se tratava de uma diarista. Se o pagamento fosse por mês, já era um indício de que era um empregado doméstico. Só que, com a promulgação da Lei Complementar 150 no ano passado, essa questão deixou de ter tanta relevância. Por quê? Porque a lei determina que empregado doméstico é aquele que presta serviço por mais de 2 dias na semana. Então, nada impede da senhora contratar uma diarista e acordar com ela que o pagamento será mensal. A página do Facebook do Tribunal Superior do Trabalho atingiu a marca de 1 milhão de seguidores. O TST agradece a todos que contribuíram para esse sucesso. Curta você também facebook.com/tstjus e saiba mais sobre os julgamentos e projetos da Corte Superior Trabalhista. Em todo o mundo são registrados 270 milhões de acidentes de trabalho por ano, conforme números da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O Brasil é o 4º país em número de acidentes com mortes de empregados. A cada hora, 80 trabalhadores sofrem algum tipo de acidente em serviço no país. O Ministério do Trabalho e Emprego identificou, por exemplo, que de 2011 a 2013, 17% dos acidentes de trabalho registrados, ou seja, 220 mil, ocorreram com máquinas e equipamentos. Desse total, foram realizadas mais de 13 mil amputações. E com o objetivo de tentar diminuir esse número alarmante de acidentes, existem os GETRINs, grupos de trabalho interinstitucional do Programa Trabalho Seguro. Os grupos formados por magistrados de cada um dos 24 TRTs do país e que têm como parceiros instituições públicas e privadas, promovem campanhas para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. No TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, já foram realizadas várias ações pedagógicas relacionadas ao uso de máquinas e equipamentos, por exemplo. Os painéis espalhados pelo tribunal fazem um alerta a cada trabalhador brasileiro com a frase "A minha vida muda quando eu me cuido". Nós temos que fomentar, incentivar, buscar incentivar, inclusive, tanto os trabalhadores, mas os empregadores também. Trabalhar na conscientização que o cumprimento daquela norma, além de ser uma obrigação social do empresário, também vai refletir, porque é uma obrigação social, ele vai refletir num crescimento dos próprios lucros e dos ganhos. Vai refletir, por exemplo, na diminuição dos prejuízos que uma demanda trabalhista pode gerar. Uma das principais campanhas do tribunal é a Caravana do Trabalho Seguro. As caravanas são realizadas tanto no Distrito Federal quanto em Tocantins. Durante os eventos, patrões e empregados podem tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas e receber atendimento médico, por exemplo.
A gente tenta fazer um evento não jurídico, para falar apenas com os estudantes de direito, ou com advogados ou outros juízes, magistrados. Não. É a visão de mostrar a realidade dentro de um outro enfoque. Isso é muito interessante, porque nós vamos em escolas, vamos em sindicatos, isso vai envolvendo a discussão. E o mais importante, a própria comunidade é que nos dá a sua dimensão daquele evento. E toda vez nós temos uma carta que divulgamos com exigências e propostas para a melhoria daquele trabalho. Além dos acidentes, também há inúmeros casos de transtornos mentais causados pelo trabalho. De acordo com a Previdência Social, entre 2000 e 2011, o benefício do auxílio-doença representou quase 5% de todos os afastamentos por transtornos mentais. Já são mais de 13 milhões de trabalhadores com doenças psíquicas no país. A depressão e a ansiedade são as mais comuns. E é por isso que o assunto também vai ser tema de ações específicas em 2016. A questão do emocional, da saúde emocional, isso aí é uma chaga também, é uma coisa séria, os afastamentos e tudo. E tudo isso é o que eu digo, além de ser uma obrigação dos empregadores, dos administradores públicos, é uma obrigação nós tratarmos isso, não permitirmos que alguém adoeça. Isso traz, se nós atacarmos isso de uma forma correta, consciente, trabalharmos isso de uma forma consciente, entendendo o que é isso, você vai ter menos faltas ao trabalho, você vai ter mais produção. Então tudo é um ganho, no fundo, esse investimento vai traduzir num ganho. Tudo isso para tentar diminuir cada vez mais o número de doenças e acidentes no país. Brincos, colares, carteiras, anéis. Aqui no ateliê da tribo é possível encontrar diversos objetos que são confeccionados à mão. Tudo é feito pela artesã Kátia Fagundes. Cada peça criada pela artesã traz conceitos de sustentabilidade. Tudo é feito com látex, materiais recicláveis, fio de algodão e madeira de reaproveitamento. E como vocês podem ver, a cor alegre é a principal marca dos acessórios. A gente trabalha com acessórios femininos, tenho alguns masculinos também, para os meninos mais coloridos e mais arrojados, né? Porque meu trabalho é muito arrojado, assim. Apesar de ter, e que bom que tem muito pertencimento, né? Porque são produtos da Amazônia, mas também são muito contemporâneos nas formas orgânicas, nas cores. Kátia aprendeu a produzir acessórios recicláveis desde a adolescência e em 2009 transformou o hobby em profissão. No caminhar da vida, nunca também me adaptei aos empregos formais e tinha um desejo antigo de ter um negócio. Que em 2009 foi possível de acontecer depois que meus filhos estavam adultos e que também abraçaram comigo esse sonho. São muitas horas de trabalho, durante o dia na loja e à noite confeccionando. E para ficar tudo assim perfeito, é preciso muita atenção aos mínimos detalhes. A empresa de Kátia integra o programa Polo Joalheiro do Pará desde 2014 e já conta com várias coleções que são registradas com nomes autênticos, como a que lançou o ateliê, chamada Pontear. A Pontear, ela fala da minha rede de afetos, né? E na Pontear, que é a coleção de látex, eu faço uma referência à mobilidade urbana, eu faço uma referência à maternidade ativa, eu faço uma referência aos coletivos de teatro, que uma das minhas filhas e minha sócia é produtora cultural na cidade, então eu tenho sempre essa experiência, estão sempre perto de mim, né, me inspirando. Então, eu tenho uma coleção que eu fiz em 2012 ou 2013, que chama O Que Eu Vejo da Minha Janela, que eu morava em um outro endereço e meu ateliê dava de frente para uma praça. Então, eu fiz uma coleção inspirada nesse meu olhar cotidiano, dos passantes, do caramanchão que estourava bugavilhas, né, na minha frente, dos ipês que floresciam também no verão. Então, assim, é esse olhar mesmo do dia, do jeito que eu olho o mundo, e a partir disso, claro, eu vou pesquisar, vou, enfim, ver que outras linguagens podem me dar subsídios para construir o conceito de cada coleção. E para a Kátia, esse trabalho é uma arte. O meu trabalho é uma arte porque eu proponho uma coisa
nova, né? Peças novas, produtos de novo, que eu construo a moda de baixo para cima. Que a Amazônia pode fazer moda, que a Amazônia pode ser moda. A moda, a gente não vende, a gente não compra, a gente não acredita numa moda que vem de cima para baixo. A gente pode fazer, então por isso ela é arte, porque ela é inovadora, porque ela me desafia e porque ela traz referência para muitas pessoas. É isso aí, você assistiu o vídeo, então ficou bem claro aí diversas matérias e assuntos que são de seu interesse. Qualquer dúvida, né? Em janeiro nós estamos lá no sindicato. Um abraço e até o próximo programa. Desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato